Ok, pessoal. Então, finalizando o assunto impulso e quantidade de movimento, vou falar aqui do tema colisões, mas a gente já tratou sobre isso, tá? Isso aqui não é uma etapa em especial da matéria. Você vai ver que não tem nada de novo sobre o que eu vou discutir aqui. Apenas, tá? Exceto por uma classificação de colisões que nós vamos fazer. Então, bora lá. Lembrando, tá? Colisões são eventos que, em geral, elas ocorrem em curtos intervalos de tempo, tá? E é por isso que o assunto impulso e quantidade de movimento é tão próprio para tratar desse tipo de fenômeno, tá? Então, por exemplo, na colisão de dois veículos, é, ou na colisão de corpos, que, como eu disse, normalmente são eventos que duram aí intervalos bem pequenos, tá? Garantindo aí a interação com forças impulsivas de grande intensidade. Beleza, o que você tem que saber sobre colisões, além daquilo que nós já tratamos? Bem, que existem dois tipos: a colisão dita elástica e a colisão dita inelástica. Galera, a ideia central referente a uma colisão ser elástica ou não está vinculado a provavelmente isso aí que está passando realmente na sua mente, tá? A elasticidade tendo como aspecto de retornar ou conservar, né, a energia do sistema, tá? Então, quando eu digo que uma colisão é elástica, tá? Eu estou pensando na elasticidade do sistema a ponto de que eu vou experimentar conservação de energia mecânica, tá? Quando a colisão é dita inelástica, como por exemplo acontece quando você arremessa massinha de modelar na parede. O que acontece? A massinha de modelar ela é muito deformável, mas a elasticidade é pequena. Então, o que acontece? A massinha tem energia, mas quando ela colide com a parede, ela se deforma bastante, né? E praticamente a energia mecânica se transforma em energia interna de deformação. Agora, se você pega uma bolinha maluca, por exemplo, aquelas bolinhas, aquelas máquinas de moeda, você já observa o contrário, né? Você observa que ela colide e retorna ainda com uma boa parcela de energia, tá bom? Então, a elasticidade ou a inelasticidade está vinculado a essa ideia, se o corpo vai experimentar deformações permanentes ou não. É claro que a bolinha maluca que eu citei, ela sofre uma deformação, que não é permanente, né? Ela restaura a sua condição, o seu formato inicial. Já a massa de modelar, não, tá? Então, é, tenta pensar no aspecto do, do seguinte raciocínio. Quando ocorre a colisão, vai haver deformações permanentes? Se a resposta é sim, então você está ali é, observando uma colisão inelástica. Se não há deformações permanentes, então você está pensando aí numa colisão dita elástica, tá bom? Bem, principal característica da colisão elástica, eu já citei, a energia mecânica do sistema, a energia mecânica ela é conservada. Já na inelástica, tá? Então eu posso dizer que a energia mecânica antes da colisão vai ser exatamente igual à energia mecânica depois da colisão. Já na colisão inelástica, não há conservação da energia mecânica do sistema, tá bom? Então a energia mecânica pós-colisão ela é menor do que antes da colisão. E nesse caso, a energia mecânica antes será sempre maior que a energia mecânica depois. Falar de um caso especial da colisão inelástica que está sendo mostrada aqui nesta animação, tá? Quando você perceber, tá, que após a colisão os corpos se movem juntos, como está acontecendo com os dois astronautas aí, essa colisão ela é dita perfeitamente inelástica, tá? Então, moveu junto após a colisão,
colisão perfeitamente inelástica é onde você vai experimentar o maior decréscimo de energia mecânica. Tá certo? Beleza. E sobre a conservação da quantidade de movimento, ela ocorre nas duas colisões. Lembrando, a gente tratou sobre isso, né? Em toda a colisão, as forças internas, elas governam o fenômeno. As forças externas, em geral, são bem menores que as forças internas. E a gente viu que, quando é desprezível a ação de forças externas, a quantidade de movimento se conserva, né? A gente viu isso num sistema isolado, né? Eu mostrei isso para vocês, tá? Então, num sistema isolado de forças externas, ou podendo desprezá-las, tá? E numa colisão você pode desprezar a ação dessas forças externas, em geral, a não ser que o exercício fale o contrário, mas ele não vai falar o contrário, tá? Então, em geral, em toda colisão, você só vai se preocupar com a ideia de forças internas. E onde só existem forças internas, o que antes é igual ao que depois, lembrando que aqui a gente está tratando de uma relação vetorial, tá bom? Bem, então assim, de matéria, encerra aqui, tá? Agora é só mesmo treinar a resolução de exercícios. Então, lembrando, a gente tem dois tipos de colisões, as colisões elásticas e as inelásticas, e dentro da inelástica a gente pode tratar aí da tal perfeitamente inelástica, que é quando os corpos se movem juntos após a colisão, e aí o decréscimo de energia mecânica é o maior possível experimentado, tá bom? Bem, por exemplo, eu já resolvi, mesmo não tendo classificado, tá? Veja que isso aqui é uma mera classificação, mesmo não tendo classificado o tipo de colisão, eu já resolvi um problema de colisão perfeitamente inelástica. Foi esse aqui, ó. Lembra desse problema, né? Esse problema aqui é um problema de colisão perfeitamente inelástica. Por quê? Porque após a colisão, os dois corpos se moveram juntos. A gente poderia fazer aqui o cálculo da energia mecânica antes e depois e comparar que realmente a energia mecânica depois, né, que bastaria eu pegar a soma das massas aqui, ó, 120, multiplicar por essa velocidade ao quadrado, dividir por 2, né? Lembra que aqui eu estou só pensando que existe energia cinética, né? E, de fato. Então, se eu comparar a energia depois com a energia antes, eu vou realmente perceber que houve decréscimo, tá bom? Então, bora lá. Agora, galera, é resolver exercícios, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Beleza? Então, se quiser, bota no chat aí que a gente tenta esclarecer. Bem, primeira questão. Essa aqui me parece que, inclusive, ou ela ou é do Bernoulli, tá bom? Um dourado de 4 quilos está nadando a 1 metro por segundo, subindo o Rio das Mortes para desovar. Em certo instante, ele engole um lambari de 0,125 quilogramas que nada em sua direção a 3 metros por segundo, descendo o mesmo rio. Qual é a velocidade do dourado imediatamente após engolir o lambari? Primeira coisa, se nós precisássemos aqui classificar a colisão, ela seria classificada como perfeitamente inelástica, porque depois da colisão, e vai acontecer, claro, uma colisão, né? Depois da colisão, os corpos se movem juntos, tá? Então a gente quer aí descobrir qual é a velocidade do dourado, na verdade, do conjunto, né? O lambari foi engolido, mas qual a velocidade do dourado imediatamente após engolir? Isso é um ponto importante, galera. Quando a gente estuda essa matéria, a gente está preocupado com o que acontece imediatamente antes, comparando com o que acontece imediatamente depois, tá bom? Então é sempre essa a principal ideia aqui na hora de fazer a classificação. Bacana? Então, vamos lá. Houve colisão, houve conservação da quantidade de movimento. Então, olha só.
Primeira coisa, tá? É, Galera, deixa eu perguntar uma coisa. A minha câmera tá funcionando aí? Meu rosto a imagem tá aparecendo aí para vocês? Ou só áudio? Confirma aí para mim. Ah, beleza. Então, primeira coisa, você não pode esquecer, quando você está resolvendo o problema de impulso e quantidade de movimento, por mais simples que seja a questão, que nem é muito o caso aqui, coloque o sentido positivo, porque você está tratando de uma análise vetorial. Como ela é unidimensional, basta eu considerar positivo e negativo, né? Então, eu vou considerar que é positivo para a direita, tá? Pode ser o contrário. Então, olha, o que aconteceu? O que eu tinha imediatamente antes da colisão? Eu tinha o dourado, de 4 quilogramas, subindo o rio a 1 metro por segundo. E no caminho dele tem um lambari, que tem esta massa de 0,125 quilogramas, descendo o rio. E aí eu vou considerar que então a velocidade dele é menos 3. Tá? Então não pode esquecer. Se você esquecer o sinal, galera, você vai errar a questão toda. Tá bom? Ok. Isso é a situação antes. Ótimo. E depois? O que você tem depois? Depois você tem uma massa total, né? Aqui está o dourado, ó, o dourado engoliu o lambari. E qual que é a massa agora total? Bem, é de 4,125 quilogramas. E eu quero saber que velocidade é essa. Né? O dourado continua subindo o rio acima. Alguém poderia pensar assim, professor, poderia ser o contrário? Bem, até poderia, né? Se a quantidade de movimento do lambari superasse a quantidade de movimento do dourado. Mas se você fizer uma conta rápida aí, você vai ver que 4 vezes 1 é maior que 3 vezes 0, 125. Tá? Então, a quantidade de movimento antes da colisão está para a direita, e depois da colisão ela tem que continuar para a direita. Tá? É por isso que eu já coloquei o V para cá. Beleza? Mas, como eu disse, poderia ser para a esquerda o V pós-colisão? Poderia. O lambari deveria ter uma tal velocidade, a gente até poderia calcular, né? Fazer uma hipótese aqui. O lambari poderia ter uma tal velocidade que, se multiplicasse por 0,25, 0,125, daria um valor maior que 4 vezes 1, né? Porque é a quantidade de movimento do dourado, tá bom? Isso é importante também você, cuidado para você não ir no automático sempre, tá? Beleza. E como é que eu calculo quantidade de movimento mesmo? Sempre é bom lembrar, massa vezes velocidade, tá bom? Beleza, galera, como é uma colisão, como se trata de uma colisão, que antes é igual ao que depois. O que eu tenho antes da colisão? 4 vezes 1, né? 4 vezes 1 mais, olha aqui, a velocidade do lambari multiplicado pela massa dele, que é 0,125. Isso tem que ser igual à soma das massas, 4,125, multiplicado pela velocidade do conjunto. Lembrando que todos os três termos aqui da minha equação é apenas a aplicação de Q igual a M vezes V, né? Então, ó, o que é isso aqui? O que é 4 vezes 1? Quantidade de movimento do dourado. O que é menos 3 vezes 0,125? Quantidade de movimento do lambari antes da colisão. O que é 4,125 vezes V? É a quantidade de movimento do conjunto pós-colisão. E agora é só resolver essa conta, né? Aqui dá 0,375, confirmando o que eu falei, tá? A quantidade de movimento do dourado é maior que a do lambari, portanto, o Q do sistema antes da colisão é para a direita, e a quantidade de movimento tem que se conservar em módulo, tem que se conservar em direção e tem que se conservar em sentido, tá? Terminando essa conta, olha aqui, 4 menos 0,375 dá 3,625 e eu vou dividir por 425. Tá? Essa conta aqui era um pouquinho enjoada, mas você está cansado de ver no Enem, né, cair esse tipo de conta. Vai dar aí aproximadamente 0,88 metros por segundo. Tá? E aí, galera, fica aí o treino para vocês. Um treino para até para você começar a se familiarizar.
Compara a energia cinética antes com depois. Você vai confirmar que é uma colisão inelástica, tá bom? Você vai ver que a energia mecânica antes não bate com a energia mecânica depois. Tá bacana? Beleza, resolvido o problema, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá ok? Beleza. Então, vamos lá. Outra questão, agora uma da UFJF. Um asteroide aproxima-se perigosamente da Terra, ameaçando destruí-la. Sua massa é de 10 toneladas e sua velocidade de aproximação em relação à Terra é de 100 quilômetros por hora. Super-Homem é então convocado para salvar o planeta. Sendo sua massa de 50 quilos, qual a velocidade em relação à Terra com que ele deve atingir frontalmente o asteroide para que os dois fiquem parados em relação à Terra após a colisão? Despreze a atração gravitacional. Bem, deixa eu comentar aqui duas coisas. Primeiro, despreze a atração gravitacional. É porque, nesse caso, como vai ser uma colisão, né, bem violenta, as forças envolvidas aqui são bem grandes, né? E ele está te pedindo aí para desprezar a ação de forças externas. A força gravitacional é uma força externa. Por quê? Porque ela é provocada pelo campo gravitacional da Terra, que é um corpo fora da nossa análise, tá? Então, só tem a ação de forças internas no nosso problema. Para o Enem ou para qualquer vestibular, é o que você tem que se preocupar, tá? Bacana. Outra coisa, fazendo uma conexão com o exercício anterior, olha aqui, a gente poderia, um exercício poderia te pedir para calcular o seguinte: que velocidade o lambari deveria ter para parar o dourado? Dá para fazer essa conta fácil, tá? É o que a gente vai fazer ali agora. Que velocidade o lambari deveria ter para parar o movimento do dourado? E a ideia é muito simples. Basta que eu consiga cancelar essa quantidade de movimento aqui, ó. Ou seja, a velocidade do lambari tinha que ser um número tal que, multiplicado por 0,25, desse a mesma coisa que 4 vezes 1. Né? Então, é essa a ideia que a gente vai aplicar naquele exercício, por isso que eu selecionei, achei ele interessante. Então, vamos lá. Bem, o que você tem antes? Lembrando do sentido positivo, né? Aqui só para te mostrar uma ideia. Você tem a massa do asteroide, né? 10 toneladas, ou seja, 10 mil quilos. Ele está indo de encontro à Terra com uma velocidade aí de 100 quilômetros por hora. Eu coloquei aqui 100 quilômetros por segundo, deixa eu conferir ali. Acho que é 100 quilômetros por hora, né? 100 quilômetros por hora. Só consertar. Consertar isso aqui. 100 quilômetros por hora. Ok. Aí o super-homem vai de encontro ao asteroide frontalmente. E eu quero saber o seguinte: que velocidade o super-homem deve ter para conseguir parar o asteroide numa colisão frontal? Beleza. Veja que eu vou achar no final uma velocidade negativa para o super-homem, né? Porque eu estou adotando positivo para a direita. Você vai ver que vai dar isso. Depois da colisão, o que você tem depois? Bem, depois você tem aí os dois corpos, ó, com velocidade zero em relação à Terra, né? Em relação ao referencial. Os dois estariam parados. Então, galera, veja só. O que antes tem que ser igual ao que depois. Por quê? Porque é uma colisão isenta da ação de forças externas. O enunciado falou isso com você. Né? Ou seja, sendo mais claro, as forças envolvidas são aquelas que o super-homem é aquela que o super-homem faz no asteroide e aquela que o asteroide faz no super-homem. Mas são forças internas do seu sistema. Né? Por isso a conservação da quantidade de movimento, que antes é igual a que depois. Como é que calcula? Massa por velocidade vezes velocidade. Então eu tenho, ó, massa do asteroide vezes sua velocidade, tá? Mais eu estou somando aqui vetorialmente, tá?
Então, veja que quando eu não sei, claro, eu já sei que aqui vai dar negativo, tá? Eu poderia colocar aqui, mas eu estou colocando mais para descobrir, né? Eu não sei o sinal disso ainda. Mas, ou seja, a soma, a soma dessas duas quantidades aqui tem que ser igual a essa quantidade, que vale quanto? Zero. Por quê, galera? Porque a velocidade é zero pós-colisão. Então, depois da colisão vai dar zero. Ah, então antes da colisão tem que ser zero também, tá? Mas é uma soma de vetores, por isso que está o mais aqui, tá? É uma soma de vetores. Mas na prática você já sabe que isso aqui vai ser negativo. Lembrando, se eu já soubesse a velocidade do super-homem, como eu sabia, olha aqui, só para ficar bem claro, como eu sabia no caso do Lambari, eu já meto o sinal, tá bom? Então tá. Igual você faz lá na equação de Torricelli, tá? Ah, você sabe que é uma desaceleração, mas você não coloca negativo porque você vai calculá-la. Então vai ficar, ó, 10 toneladas vezes a velocidade do asteroide, mais quantidade de movimento do super-homem, sua velocidade vezes sua massa. E isso tem que dar zero, né? Porque depois é zero. Então ficou 10 mil vezes 100, tá? Então dá aqui 1 milhão, né? Vai dar 10 a sexta. Veja aqui, 4 zeros com mais 2, né? E aí eu passei isso aqui para o outro lado da igualdade. Veja, ó, o sinal apareceu, menos velocidade do super-homem, multiplicado pela sua massa, que é 50. Então a conta aqui, olha, é 1 milhão por 50 ou 100 mil por 5. 100 mil por 5 dá 20 mil, menos 20 mil, né? Quilômetros por hora, tá bom? O menos aqui, lembrando, porque é uma velocidade contrária ao sentido positivo que foi adotado, tá bom? É bem parecida com a questão do dourado, mas eu achei interessante porque para você ficar atento. Se houve colisão e parou, então a quantidade de movimento pós-colisão do sistema é zero. Bacana. Próxima questão. Alguém quer perguntar alguma coisa? Beleza. Vamos lá. Galera, eu selecionei questões hoje que são aquelas mais familiares de cair em prova de cunho matemático, tá? Tem questões aí que dão mega contas, tá? Mas não é muito a proposta do Enem. Como eu disse, eu vou resolver uma dessa na aula que vem, tá bom? Hoje é mais para atender mesmo assim aquele anseio de como essas coisas podem aparecer no Enem. Por exemplo, a colisão mais fácil de trabalhar é a perfeitamente inelástica, né? Justamente e é uma das mais comuns, tá? De aparecer nos testes. Um patinador de 80 quilos está parado sobre um plano horizontal, segurando em uma das mãos um objeto de 4 quilos de massa. Num dado instante, ele joga o objeto para sua frente, com velocidade horizontal de 10 metros por segundo, sendo, olha aqui, desprezíveis as forças de atrito. É o mesmo que ele dizendo para você assim, ó, despreze a ação de forças externas sobre o patinador, pode-se afirmar que o mesmo permanece imóvel depois de lançar o objeto para frente. Lembrando que está desprezando o atrito, hein? Desloca-se para frente com velocidade de 1 metro por segundo, desloca-se para trás com velocidade de meio metro por segundo, desloca-se para frente com velocidade de 8 metros por segundo ou desloca-se para trás com velocidade de 16 metros por segundo. Então vamos lá, galera. Lembrando um detalhe importante aqui. Antes do arremesso, e o arremesso não é exatamente uma colisão, mas é um fenômeno onde as forças impulsivas são bem grandes, tá? E lembrando aí que a força que o patinador exerce no objeto, o objeto exercerá sobre ele. Por isso que a tendência, né, é que ele se mova para trás, né? Bacana. Então vamos lá. Ó, patinador e caixa. Estou colocando a caixa aqui, né? Mas é um objeto, tá? Como se fosse, eu vou supor uma caixa. Está segurando uma caixa.
Ele lança a caixa neste sentido mostrado aí, com uma velocidade de 10 metros por segundo. Beleza. Sem atrito é impossível o patinador ficar imóvel, né? Porque senão não haveria conservação na quantidade de movimento. E eu vou explicar o porquê daqui a pouco. O patinador ele vai se mover num sentido oposto e eu quero saber que velocidade é esta, tá bom? Bem, os dois corpos juntos é o meu sistema, tá bom? Isso é importante. Por que isso é importante? Porque, ó, quanto vale o que antes? Fica atento a isso aí, ó. Quanto vale o que antes do arremesso? Quando eu falo que antes, eu estou falando do sistema, tá? Zero, professor. Antes do arremesso, a quantidade de movimento do sistema era zero. Então, depois, vai ter que ser zero. E aí, galera, olha para a figura aqui. Só tem um jeito de dar zero. Se esse vetor cancelar esse. Se esse vetor... Aqui é vetor velocidade, né? Ou vetor quantidade de movimento também. Tanto faz. E ele está até fora de escala aqui. É se o vetor quantidade de movimento da caixa, se não, né? O vetor quantidade de movimento da caixa tem que cancelar o vetor quantidade de movimento do patinador. É por isso que é impossível ele ficar imóvel, né? Então vamos fazer isso? Olha só. Partindo do raciocínio de que Q antes é igual a Q depois, só existe uma possibilidade. É se o módulo, isso aqui é uma equação modular, tá? É se o módulo da quantidade de movimento da caixa, e é até importante falar aqui uma coisa, ó. Deixa eu esclarecer melhor essa equação aqui. Isso aqui, essa equação modular que eu quis escrever aqui, não está deixando editar não, mas eu conserto. Conserto não, eu complemento depois. É uma equação modular que faz menção ao que está acontecendo depois, tá? Ou seja, depois, o que da caixa tem que cancelar o que do patinador. Para cancelar, só se os módulos forem iguais, tá? O que é o que da caixa? É a massa da caixa vezes a velocidade da caixa. O que é o que do patinador pós-colisão? É a massa do patinador multiplicado pela velocidade do patinador, tá? Então aqui eu estou tratando da relação modular, já que é tão fácil, né, montar o raciocínio. O desenho aqui está te deixando bem claro ao que tem que acontecer. Então, ó, massa do patinador 4, velocidade, desculpa, massa da caixa 4, a velocidade do arremesso é 10, massa do patinador 80. Galera, fazer essa conta aí é bem fácil. Você vai encontrar 0,5 metros por segundo. Ah, professor, você poderia ter resolvido igual o caso do lado do super-homem, ter colocado que antes igual a que depois? Sim, tá? Só que quanto vale o que antes? Zero. Eu ia chegar nisso aqui, galera. Eu ia chegar exatamente nisso aqui, tá? Então, quando é zero antes ou zero depois, você pode só comparar os módulos, tá? Eu poderia ter feito com o caso do super-homem também, veja só. Eu poderia ter falado assim, olha, para cancelar, só se esse módulo quantidade de movimento for igual a esse módulo quantidade de movimento, tá? Então, estou resolvendo de módulos diferentes, até para você poder escolher aquele que mais te convém, tá? O interessante é você entender o cerne da coisa, tá bom? Então, bacana a resposta aí, letra C. Beleza, agora tem uma bem massa para a gente resolver aqui. Agora não é mais, os dois últimos aqui, não mais é uma questão sobre conservação de quantidade de movimento, tá? Olha só como é que você tem que ficar atento, hein? Uma bola de massa meio quilo, movendo-se a 6 metros por segundo, é rebatida por um jogador, passando a se mover com velocidade de 8 metros por segundo numa direção perpendicular à direção inicial do seu movimento. O impulso que o jogador imprime à bola tem módulo igual a quanto? Ele quer que você calcule o impulso que a bola recebeu. E aí, galera, às vezes vai no automático e você pode pensar que é uma situação igual a esta aqui que eu já resolvi, ó. Não é a rebatida não é na mesma direção,
tá? Então, na hora de trabalhar a quantidade de movimento, fica atento a isso, tá? Então, a bola não vai e volta na mesma direção. Ela toma outra direção. E o exercício fala qual é, né? Direção perpendicular. Então, ó, ela se movia com 6 metros por segundo e depois com 8. Mas a direção é importante. Então, deixa eu montar o desenho aqui para você, ó. Bora lá montar a resolução. A bola tinha esta quantidade de movimento aí antes de receber o impulso, tá? Antes de receber o impulso. Massa por velocidade. O A aí significa antes de receber o impulso. Depois de recebido o impulso, o vetor quantidade de movimento passa a ser perpendicular à direção anterior, calculado por MVD, onde VD aqui, o índice D representa depois, tá? Ótimo, tá? Então, olha só, aqui você tem o que antes e aqui você tem o que depois. O impulso, na prática, ele mede a variação da quantidade de movimento. O que é variação na quantidade de movimento? Né? É eu pegar o que antes, eu pegar o que depois e subtrair do que antes, tá bom? Então, na verdade, olha só, se eu faço a subtração vetorial, que depois menos que antes, seria permanecer com esse vetor nessa direção, né? Seria que depois, olha aqui, que depois menos o que antes, tá bom? Então seria essa soma vetorial. E aí eu tenho até que consertar aqui o meu desenho. Eu coloquei a direção vai ser a mesma, mas porque isso aqui que eu fiz é a soma, tá? Deixa eu consertar aqui. Olha, então seria, deixa eu aumentar aqui para você acompanhar o raciocínio direito. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu duplicar esse slide, e aí ali em cima fica, para eu ganhar mais espaço aqui, aqui eu vou deixar só o enunciado, e no próximo eu deixo só a resolução. Então, galera, fica atento que esse exercício aqui é bem bacana, tá? Então, ó, vamos pegar o raciocínio aqui. Deixa eu colocar, deixa eu deixar. Deixa eu só trabalhar esta equação aqui com vocês. O que é impulso? O que é calcular o impulso? Então, vamos lá, ó. Quando você calcula o impulso de alguma coisa, você ensinou que é força vezes intervalo de tempo. Beleza. Ou o impulso é responsável por mudar a variação na quantidade de movimento. Que seria, então, você pegar, galera, o que depois, olha aqui, que seria igual você pegar o que depois, subtrair do que antes. Tá vendo que vai dar a mesma coisa que eu já tinha montado ali, tá? É só para consertar a questão vetorial ali, para colocar do jeito correto. Deixa eu colocar aqui o vetor. Então, é só isso aqui, ó. Impulso mede variação na quantidade de movimento e essa variação é o que depois menos o que antes, né? Uma subtração. Então, vamos lá. Então, deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui é o vetor soma, tá? Então, ó, deixa eu fazer aqui. Eu vou pegar os vetores aqui e deixar organizado como estava antes. E é isso mesmo, né? Então, ó, que antes, que depois. Agora,
como é que eu escrevo a subtração? Foi isso que eu não fiz aqui, né? Eu acabei não escrevendo a subtração no âmbito do desenho. Tá, no âmbito do desenho, vai ficar assim, galera, ó. Você vai manter o Q depois, porque o QD se mantém lá em cima, olha só. Então, você vai manter o QD. Menos QA. O que é o menos QA? É o vetor que se opõe a isso aqui. Então, ó, vou usar inclusive o recurso aqui do. Deixa eu pegar aqui embaixo que já está pronto. Então, ó, eu mantenho o QD, tá? Eu mantenho o QD menos o QA. Então, o que é o menos QA? Vou pegar aqui, ó. O que é o menos QA? É o vetor oposto. É o oposto disso aqui. Então, deixa eu colocar o oposto aqui, ó. Beleza. Colocado o oposto. E aí, lembra como é que faz soma de vetores? Você liga a ponta na seta, tá? Você liga a origem na ponta da seta. Então, vai ficar assim. O cálculo vai ficar o mesmo, tá? Só para ser mais detalhista aqui mesmo. Então, isso aqui é o menos. Eu vou botar aqui, ó. Isso é o menos QA, tá? O menos QA é esse vetor. Então, ó, situação original, a bola vem e é rebatida. Ah, mas eu tenho que aplicar o teorema, Q depois menos QA. Então, tá aí, ó, QD e o menos QA. E aí, o vetor subtração aqui, que na verdade é a soma disso com isso, é essa diagonal, tá? Então, a diagonal só estava aí no sentido trocado, né? Então, deixa eu colocar aqui, ó. O vetor soma de QD com menos QA é isso aqui, ó. Beleza? Então, consertado aí. Consertado aí o desenho e aí está aparecendo o nosso delta Q, tá? Lembrando que eu poderia ser mais detalhista aqui e falar assim, ó, é uma soma de vetores? É uma soma de vetores de um vetor, do vetor QD com o oposto de QA, tá? É isso aí. Ó, vetor soma, tá? Para você entender que você está mexendo com uma soma vetorial. Bacana. Então, olha só. O que é o QD? O QD está aqui, ó. Quanto vale o QD? E quanto vale o QA em módulo? Deixa eu organizar aqui para cima agora. Isso. Então, olha, se eu quero calcular o impulso, eu tenho que calcular essa soma vetorial. Mas como é uma soma perpendicular, você vai lembrar que é fácil, né? Então, a massa da bola antes do impulso é 0,5 vezes 6, que dá 3. Então, o módulo disso aqui é 3. Só está para a esquerda, tá? O que depois é 0,5 vezes 8, né? Porque olha aqui, a bola foi rebatida e ela ganha velocidade de 8 metros por segundo. 0,5 vezes 8 dá 4. Então, deu 3 e 4. Somar dois vetores perpendiculares é o teorema de Pitágoras. Tá bom? E tá aí o teorema de Pitágoras. Ó. Então, o impulso mede a variação da quantidade de movimento. Então, o que é esse delta aqui? É isso que eu tenho que saber. Né? E por que é delta? Porque é uma diferença. Tá? É delta porque é uma diferença. Vou colocar aqui de novo. Ó. Todo delta é uma diferença, inclusive para vetores. Tá bom, galera? Deixa eu deixar o menos aqui, o menos QA. Aí, ó. Beleza? Todo delta, não se esqueça disso, é uma diferença entre duas coisas, tá? Então, por isso que é o delta. Esse é o delta, tá bom? Então, isso aqui vale 3 e isso aqui vale 4. Logo, você já sabe de qual que isso aqui vale 5.
tá? Então, o impulso mede a variação na quantidade de movimento. O delta aqui vai ficar 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Lembrando que quando são perpendiculares os vetores, você aplica o teorema de Pitágoras nos módulos, né? Você aplica o teorema de Pitágoras em relação aos módulos, por isso que eu calculei os módulos aqui. E vai dar, então, 5, né? Porque vai dar 16 mais 9, 25, raiz de 25 é 5. Isto é, o impulso recebido, tá? Para provocar aí essa variação na quantidade de movimento é de 5 quilogramas vezes metro por segundo, tá bom? Então, eu só fiz o desenho aqui de novo, porque o triângulo tinha ficado trocado, né? Tinha ficado espelhado aí para o lado errado, porque eu tinha esquecido de inverter o sentido de QA. Bacana, galera? Ficou claro? Deu para entender? Se ficou dúvida aí, deixa no chat. E a nossa última questão, uma questão também que vai envolver o aspecto vetorial, é essa aqui, ó. O rojão representado na figura tem inicialmente, ao cair, velocidade de 20 metros por segundo. Ao explodir, divide-se em dois fragmentos de massas iguais, cujas velocidades têm módulos iguais e direções que formam entre si um ângulo de 120. Dado que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60, que é meio, e o cosseno de 30 igual ao seno de 60, que é igual a 0,87, o módulo da velocidade em metros por segundo de cada fragmento, imediatamente após a explosão, será de quanto? Olha, lembrando, como você tem uma explosão, você está trabalhando só com forças internas. As forças externas, elas podem ser desprezadas. Explosão e colisão, você vai usar essa ideia, tá bom? Então, o que antes é igual ao que depois. Então, vamos lá, ó. Eu tenho que comparar a quantidade de movimento antes da explosão com a quantidade de movimento depois da explosão. Galera, a quantidade de movimento na direção vertical vale 20 m antes da explosão. Logo, ela é 20 m depois. Ah, professor, por que isso? Veja bem, antes da explosão, né, o artefato aqui ele tem direção só vertical. Isso quer dizer que a quantidade de movimento do sistema é vertical antes e tem que ser vertical depois. Tá? E ela vale quanto? Massa por velocidade. Ah, quanto vale a massa? Tá, um valor m. Então, é essa massa multiplicada por esta velocidade na direção vertical. Por isso que eu pude dizer, ó, vale 20 m antes da explosão, vale 20 m depois da explosão na direção vertical. Então, o que antes na direção y tem que ser igual ao que depois também na direção y. Antes você tem o artefato ainda inteiro, então é a massa vezes a velocidade. Depois, diz o exercício, que ele se parte em dois, com massas iguais e velocidades iguais. Então, ó, m sobre 2 vezes v cosseno de 60. Ah, por que, professor, que você botou esse cosseno de 60? Porque eu estou tratando da conservação da quantidade de movimento só no eixo y. Ela conserva em x? Conserva também. Mas aqui eu tenho que trabalhar no eixo y, porque o antes era no eixo y. E para eu decompor esses vetores aqui, olha, para trazer isso para o eixo y, eu tenho que decompor esse vetor velocidade em v cosseno de 60. Né? Já que a resultante aqui não é vertical, então ela é bissetriz do ângulo de 120. Tá bom? Então, ó, vou repetir. Se a quantidade de movimento era vertical antes, ela tem que ser vertical depois. Tá? O vetor soma quantidade de movimento, tá? É bissetriz do ângulo de 120. Então, vai ser, olha, v cosseno de 60 para esse primeiro pedaço aqui, o QY dele, tá? O QY dele, e o QY desse aqui também, v cosseno de 60. Vou dividir tudo por m, e aí a massa vai ser simplificada. Cosseno de 60 é meio, então fica 1/4 aqui. Sobra v sobre 4. V sobre 4 aqui, v sobre 4 aqui. Tá? V sobre 4 mais v sobre 4 vai dar v sobre 2. Multiplicando isso aí, você vai achar 40 metros
por segundo de velocidade para cada pedaço, tá? Então, cada pedacinho desse, olha, essa velocidade era 20, né, desse aqui, e cada pedacinho desse sai com 40 metros por segundo na direção mostrada na figura, tá? Então, esses dois últimos exercícios, tanto esse aqui, né, quanto o anterior dá até um pouquinho mais de trabalho, né, leva em conta o aspecto vetorial, que você não pode esquecer de maneira alguma, tá bom? Então é isso, pessoal. Com isso, a Isabela, se não fosse na direção perpendicular, eu resolvia da mesma forma, exato, tá? Então, é, é um problema quando não for a direção perpendicular, e é exatamente isso que você está pensando aí, você vai fazer a decomposição vetorial, tá? A chave é fazer a decomposição vetorial. Ali ela foi feita, só que de uma forma bem simples, né? Mas a chave, Isabela, é você trabalhar com decomposição vetorial. Quando você tem, tipo esse exercício aqui, ó, que eu tinha também resolvido com vocês. Quando você tem direções diferentes depois de uma explosão, por exemplo, o ideal é você tratar da conservação em x e depois tratar da conservação em y, só que aqui só fazia sentido tratar dela em y porque antes era só ao longo de y, tá bom? Mas é exatamente isso. Bacana, pessoal. Então, na aula que vem a gente começa o estudo da estática, tá? Como eu disse, eu ainda faço um problema sobre quantidade de movimento, mas o tema central da aula seguinte é já o início da última matéria do ano, estática do ponto material e estática do corpo extenso. Então, bacana. Até a nossa próxima aula.